Agora, eu queria voltar para a pergunta da Fernanda, porque aí ela mandou aqui o que ela gostaria de saber. A Fernanda Borges, ela é CEO da Lyon Mediation, Legal Online Mediation, então é uma empresa de mediação, até por isso a pergunta dos conflitos. Ela tinha perguntado assim, vocês acham que os conflitos aumentaram durante a pandemia? Agora, nesse contexto da mediação, fica mais claro da gente entender. Aí ela esclarece, os conflitos entre as pessoas, empresas, os desentendimentos, a gente tem dados que o número de divórcios triplicou na pandemia, isso é curioso, né? No mundo todo isso acontece. Eu lembro que uma vez eu vi É assim, você não pode botar o marido e a mulher em casa, juntos, 24/7. Isso não dá certo. O casamento não foi concebido para ser desse jeito. Por exemplo, no Canadá, quando o inverno é muito forte, é quando estoura o índice de violência doméstica, porque o cara fica preso com mulheres, começa a discutir, não tem conversa, entendeu? Então, assim, ela está dizendo aqui, né, que o número de divórcios triplicou na pandemia, o número de agressões a mulheres em casa também, quer dizer, né, o efeito inverno do Canadá. O número de conflitos entre empresas passou de 34,7% para mais de 48%, por causa das inúmeras quebras que a gente teve. Então ela pergunta e meio que já dá a resposta, né? Vocês acham que os conflitos aumentaram durante a pandemia? O que você sente disso, assim? O que você tem de informação sobre isso que você pode dividir com a gente? Eu sempre me marcou logo no começo, quando assim que Wuhan superou a fase, né, brutal lá da epidemia, a primeira notícia que apareceu era esse, que o número de divórcios em Wuhan tinha disparado. E que eu achei até curioso. Eu falei, nossa, será que assim eles não passaram esse ano e meio que a gente passou? Foram 3 ou 4 meses de cerco absoluto dentro de casa, maior fiscalização e tal, e nem assim os casamentos aguentaram. Então, é isso que você falou. Casamento não foi feito para... não foi todo dia feito você para tem que encontrar na hora do 24/7. jantar, discutir como é que foi o dia, não sei o quê, como será o dia seguinte, mas não o E dia filho inteiro. também não. Filho também não, tá? Filho também tem que ir para a escola, tem que brincar com o essas coisas. amiguinho. Família em geral não é feito para ser 24/7. Cada um vai fazer o que tem que fazer e volta, e se encontra e tudo bem. Senão o conflito realmente aumenta. O caso das mulheres muito grave, né? A gente veio anunciando, Claro. dando o tempo todo, quer dizer, o número de espancamentos e o número de feminicídios, isso é um troço, assim, né, uma epidemia maior ainda em termos de choque, né? Porque em tese estaria ao alcance, né, das pessoas não passar por isso, diferentemente de confrontar um vírus, e ainda assim a gente não consegue sair. Agora, eu achei muito interessante a Fernanda mencionar, eu confesso que eu não conheço, mas eu vou até querer saber o conflito entre empresas, né? É interessante para todo mundo, talvez com caixa mais baixo, com mais dificuldade, precisa Claro. Fazer uma negociação de aluguel, precisa de negociação de fornecimento, de prazo de pagamento, e não consegue porque a outra empresa também está em dificuldade. Então, eu achei muito interessante esse dado, Fernanda. Você me passa mais os estudos, que eu quero saber. Achei bárbaro. E é interessante entender, você ver né? que é um crescimento significativo, né, de 34,7% para 48%, né, no período da pandemia. Bem grande. E olha, quem tem uma empresa já passou por isso em algum ponto, né? Tem uma hora que, quando o caixa começa a baixar, quando as previsões começam a baixar, você começa a procurar desesperadamente, né? Onde é que eu vou? Eu pelo menos, eu sempre tive isso, assim, que demissão apesar de ser sempre o mais pesado da folha de pagamento, é sempre a última coisa que você tem que pensar, né? Porque não só pelo lado humano, mas porque você está corroendo o seu próprio negócio, né? Não faz sentido você reduzir aquilo que você tem. E aí eu acho que acontece isso mesmo, as empresas começam a correr uma atrás das outras, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu consigo, aquele cara que estava me devendo agora vai ter que pagar. Né? E aí esses conflitos todos aparecem, Fernanda. Obrigado pelo input. E depois, se você quiser mandar algum dado para a Mônica, eu prometo que eu mando. Manda para a gente que eu mando para ela. É bem interessante Mônica, investigar isso.